Bom, gente, eu vou deixar processando aqui o vídeo anterior e eu só antes peço desculpas. Eu gravei o vídeo com resolução muito alta e aí vai ficar enorme. Então eu reduzi aqui a tela para a gente poder ficar melhor e reduzir um pouquinho o tamanho do vídeo final, tá? Bom, mas vamos lá. Bom, no primeiro vídeo eu apresentei qual era a ideia do hardcore, né? E fiz algumas demonstrações rápidas de como ele funciona, tá certo? Então, gente, eu vou abrir aqui para vocês o cadastro básicos. Eu comentei com vocês que a gente tem um cadastro básico que ele serve para toda e qualquer tela, né, que utilize código ou descrição, tá? Então eu tenho aqui, ó, meu campo código, descrição do meu formulário, tá? Isso aqui é um layout padrão, tá, gente, que eu montei. Esse layout ele é um formulário herdado, tá? Então você depois, cada um querendo, vai lá no nosso form de origem, certo? E faz os ajustes que você quer e mexe da forma que você achar melhor, tá? Lembrando que até nesses detalhes eu tentei me preocupar. Então o hardcore ele utiliza um conjunto de componentes, né, visuais, como eu falei para vocês, tá? Que tudo que eu tenho aqui, ó, é tudo componente simples, tá, gente? Ó, image, tal, label, tá? Isso aqui tudo está dentro de um panel, tal. Então, isso aqui é um conjunto, né? Então, esse conjunto de componentes, tá? Eu não observem alguns exageros, tá, gente? Esse projeto é um projeto que está sendo montado, eu não tô, assim, trabalhando para preparar o vídeo, nem nada. Então, tá tudo sendo feito mesmo na hora para vocês verem como é que a coisa funciona. Então, a minha ideia é que a gente tenha tipo um template, tá? E nesse template você vai configurar tamanho, cor, tá certo? De cada componente que é utilizado no sistema, que automaticamente quando você executa o hardcore, ele acessa essa tela aqui, a coisa tudo acontece muito rápido, como vocês perceberam no primeiro vídeo, e ele percorre os componentes e ajusta cores e etc, tá? Então, você ajustou aqui o teu layout para outra cor, né, fundo branco, etc. Ele vai lá e percorre e faz ajuste de cores, tá? Lembrando que esse é um projeto, como eu disse, já repito, está em desenvolvimento há algum tempo. Eu iniciei, para vocês terem uma ideia, eu iniciei esse projeto na época que o REST Dataware ainda era a versão Data Snap, né? Já se passaram aí muito tempo, já se passou muito tempo, tá? E até mais uma vez peço desculpa que eu falei o vídeo todinho, o primeiro vídeo, e acabei falando do REST Dataware só no final. O REST Dataware, gente, é o motivo maior também disso aqui tudo, tá? Que a gente queria trazer, né? O Gilberto quer trazer e está conseguindo, né? Conseguiu trazer uma comunicação REST para o Delphi gratuita, rápida, acessível, sem uma curva de aprendizado muito grande, entendeu? Então, partindo da ideia do REST Dataware, também o hardcore tenta ser o mais simples possível, sem programação complicada, tá? Para quem for utilizá-lo, tá? Bom, então como eu falei, gente, eu tenho aqui o meu código e a descrição, tá? Eu disse para vocês também que todo o processo do hardcore ele se baseia em componentes que não são dataware, né, não são dbware. Então, como você pode ver aqui, ó, o meu campo código é um mask edit. O meu campo descrição, ó, é um mask edit. Todos os componentes usados no hardcore são mask edits, com exceção do combo box, que é padrão, tá? Do checkbox e do radio group, que porque eu queria ter um visual bacana, eu montei o meu próprio radio group, o meu próprio checkbox. Mais uma vez falando, assim como o componentezinho de botão, tá? Isso aqui, quem quiser transformar isso aqui em componente, transforma. Hoje ele não é um componente, ó. Você vê que ele é um shape dentro de um panel. E do lado, um label, tá? Só que internamente eu montei uma programação que ele reconhece esses componentes, certo?
e todos os eventos de foco, né, de mudança de cor, tá? É tudo feito dinamicamente. Então eu posso colocar 100 botões desse aqui na tela, a programação não muda, porque tá tudo, tem tudo um core, né, como a gente chama, né, tem todo um núcleo, certo? Que reconhece os componentes e faz tudo para a gente, colocando a cor de foco, a cor do que está disabled, né? Tudo isso ele monta. Tá? Nós vamos falar aqui de mais coisas agora, né, que são em relação às abas também, que eu criei uma minha própria aba, porque tudo isso aqui, gente, eu queria dar um layout bacana para o sistema, mas eu não queria me amarrar muito a algumas coisas que o Delphi tem, que ele não te dá muita liberdade. Por exemplo, o checkbox e o radio group do Delphi, tu não tem liberdade para PN, né? Como se fala por aqui, né? Porra nenhuma. Então tu tem que fazer um retorno grande, né? Dar uma volta grande para poder mexer com o layout de um checkbox de um radio group. A mesma coisa é para o page control. Né? Tu tem que fazer também muita coisa para dar um visual bacana no page control. Então eu quis fazer algo nativo, mas que te desse um resultado legal. Mas, vocês vão falar, mas o Delphi, nós temos os temas, né? Tem os layouts. Gente, como eu falei no início, eu queria não ficar amarrado. Então o hardcore, ele pretende, né, a intenção dele, a pretensão dele, digamos assim, é que ele seja portado para o Lazarus. E no Lazarus não vai ter os themes que o Delphi tem, não vai ter aquelas coisas que o Delphi tem. Então eu não quis deixar nada disso amarrado, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui para nossa tela. Quem mexe um pouquinho com o web sabe que todo componente dentro do HTML é string, né? Aquilo tudo lá é string. O web não sabe o que é um campo data, um campo numérico, né? Um memo, não. A gente tem tudo que ele trabalha lá é string. Me corrijam depois, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma besteira. Já falei que eu sou um programador prático, eu não sou o bichão, tá? Mas vamos lá. Então, todos os componentes do hardcore são mask edits, tá? Por quê? Porque o hardcore ele reduz mais trabalho ainda para a gente, né, além do que eu comentei no primeiro vídeo, né? Que é montar uma tela padrão para todo mundo, uma tela de pesquisa padrão para todo mundo, gerar os SQLs, né? Ele se propõe também a trazer mais alguns detalhes. Por exemplo, não sei quem de vocês que for ver esse vídeo, né, já teve um problema de lá na tabela no banco de dados, aí você coloca um limite lá de 30 caracteres para o teu campo de descrição. Só que você não cria nenhuma regra, esquece, né? Por acaso esqueceu de criar alguma regra e para limitar a digitação aqui do cliente. Porque se você não criar nenhuma regra limitando, ou truncando, né, na hora de gravar o registro, né, para ele se adequar ao tamanho do campo dentro do banco de dados, vai gerar uma exceção. Então, o hardcore ele tem um controle também que quando ele prepara a tela, que ele preenche os dados, todos os campos são percorridos e os campos que são string, ele automaticamente consulta a estrutura desse campo na tabela e já altera a propriedade max length aqui para ele se adequar. Então, se você definiu numa tabela 30, o hardcore antes de mostrar a tela já vai colocar aqui 30 e aí não tem perigo do usuário colocar nada além do que você definiu no banco e você não precisa criar nenhuma regra de negócio no botão de gravação para poder limitar isso daqui. Então é um outro recurso que o hardcore traz para vocês, tá? Eu vou abrir aqui, gente, o hardcore para a gente falar mais alguns detalhes, tá certo? Sobre os recursos que a gente está aplicando, tá? Bom, a nossa telazinha de básicos, eu queria só também mostrar aqui para vocês, rápido, ela tem aqui, ó, 344 linhas, certo? Agora, boa parte aqui do meu código, depois vocês vão ver e vão xingar, vão falar mal, que eu já falei que eu não me preocupo com o que outro programador vai ver, tá, gente? Eu me preocupo com o resultado, tá certo? E aí eu tenho eu procuro fazer o código legível ao meu gosto, tá certo? Mas cada um depois
vai utilizar da sua forma, tá? Então, eu tenho 344 linhas, certo? Mas você vai ver que tem muita coisa aqui, ó, que é tudo herdado, ó, certo? É tudo herdado. E tem alguns códigos que eu deixei aqui, linha em branco. Então, se eu for resumir aqui, eu tenho 200 linhas, 250 linhas. Então, essa minha tela básicos que eu mostrei para vocês, ela é a mesma, tá certo? Para qualquer tela que eu crie. Eu vou rapidamente aqui executar o sistema, tá? Ó, vou mais uma vez executar. Vamos lá. Cadê você? Vocês viram aqui o fadezinho já trouxe uma outra tela, né? Eu mostrei para vocês isso no primeiro vídeo. A cada ciclo, né, a cada entrada no sistema, ele vai girando essas imagens, tá? É uma programação também que tem interna. Isso aqui eu gostei dessa ideia pelo próprio Windows, né? O Windows 10. Toda vez que a gente liga o computador de manhãzinha cedo, normalmente ele traz uma telazinha de fundo diferente lá no login. Eu achei essa ideia interessante e eu montei esse recurso. E esse recurso ele também se estende à atuação do cliente. Então, se tu estiver montando um sistema para centros automotivos, vai ter uma pastazinha configurada no Hardcore, que ele vai mostrar só telas com o tema automotivo. Se for uma ótica, ele vai trazer só telas com o tema do negócio, né, do teu cliente. Então tem muita coisinha, gente, que dá um tchan diferente, né, no desenvolvimento de um sistema utilizando aqui os recursos do Hardcore, tá? Então vamos aqui acessar aqui o sistema rapidinho. Eu já falei que aqui não tem crítica nenhuma, né? Então aqui, aquele meu formzinho básico, só, tanto faz eu entrar em profissões, tá certo? Ó, como eu entrar em rotas, tal, outra tabelazinha básica, tal, ele me abre aquele mesmo form, certo, gente? É o mesmo formulário que ele está me abrindo, tá? Então vou voltar aqui, ó, vou sair. Da outra vez eu nem mostrei para vocês a saída no sistema, tá? Vou voltar, ó. Então esse meu formulário aqui, ele vai estar sendo aberto para toda e qualquer tela. Bom, existem algumas convenções que a gente vai utilizar no sistema. Eu tenho uma unitzinho de constantes dentro do sistema, tá? Que você pode... Isso aqui a gente vai comentar depois, tá, gente? Mas isso aqui você configura todo o teu sistema aqui, o nome do teu sistema, tá? A versão, o nome da tua empresa, o CNPJ da tua empresa, os telefones de contato, certo? Que o Hardcore vai dar o nome, né, ao executar o sistema, tá, criar tabelas de apoio, tudo vinculado ao nome do teu sistema, tá certo? Bom, então eu tenho aqui várias configurações, né, mensagens que tu pode depois traduzir, criar uma coisa multilíngua, né, alguma coisa nesse sentido, e por aí vai, tá? Então, ó, nós vamos ter, gente, na nossa tabela de constantes, nós vamos ter aqui, ó, uma lista que eu crio, porque cada um tem no seu banco de dados hoje um nome para suas tabelas. Então, tu pode ir criando aqui, tá, em uma constante, o nome das tuas tabelas, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu venho aqui e vou criar aqui tab cargos, certo? Então, eu defino aqui nesse instante que eu vou criar uma nova tela básica, tá certo? Ó, uma nova tela básica para o meu sistema, tá bom? Aí o que é que eu faço, tá, gente? Eu vou montar, tá certo? Eu vou montar dentro desse array aqui, ó, eu digo para o meu sistema, também eu estou aqui dentro da minha tabela de constantes, tá? Eu digo que eu tenho aqui mais uma tabela básica, tá? Gente, mais uma vez, eu vou estar sempre lembrando isso para vocês, tá? A minha programação, ela é procedural, eu não tenho nenhuma ideia de fazer nada OOP, porque eu não compreendo OOP, já tenho o curso do Túlio, do Mourão, de tudo quanto é gente, um amigo nosso, o Alexandre, já também me chamou muita atenção para usar OOP, tá? Mas eu infelizmente ainda não virei, né? Não virei a chave. Então, por favor, aos bichões, tá? Ao pessoal de mais alto nível, apenas se concentrem na ideia que eu estou montando no Hardcore, tá?
Então, eu não estou querendo aqui atingir esse público, né? O meu público é o público que realmente tenta sobreviver, digamos assim, no meio de tanta loucura e precisa desenvolver rapidamente o sistema. Então, eu tentei montar tudo muito simples, estruturas muito simples, tudo muito básico, tá? Para ficar fácil, para o cara ir lá, pá, pum, e resolver o problema dele, tá? Então, ó, o que foi que eu fiz? Eu criei uma constante nova, adicionei no meu array, tá? De telas básicas, tá certo? E o meu próximo passo é configurar o meu menu. Então, ó, eu mostrei no primeiro vídeo que a gente tem 5 menus. Então, eu tenho aqui uma Unity, que eu monto ó, o meu menu básico, tá? Ó. Então, ó, eu tenho aqui uma estrutura, e agora eu vou criar aqui ó, mais uma opção, cargos, tá certo? Ó. Então, eu tenho aqui cargos, e aí eu vou só ajustar aqui a minha constante para me trazer o meu tab cargos, tá certo? Gente, essas 3 modificações que eu fiz, tá certo? Criando uma constante cargos, adicionando ela no array e alterando aqui a minha unidade de menu, tá? Eu já tenho todo o código pronto para minha tabela de cargos. Eu não preciso mais fazer nada, tá? Claro, a tabela tem que estar criada lá no banco, né? Então, se você não criar a tabela no banco, realmente você não vai conseguir atingir esse objetivo, tá? Então, ó, vamos embora aqui rapidamente. Abrir aqui o nosso conhecido IB Expert, tá? Eu vou aqui abrir rapidinho para vocês. Tá, ó. Eu vou fazer uma coisa bem até simples aqui, ó. Vou pegar aqui o DDL aqui da tabela. Tá, ó. Isso aqui, quem gosta muito disso aqui é o nosso amigo Ivan. Ivan, um grande abraço para você. Eu adoro quando você fala do programador que copia e cola. Olha aqui eu, copiando e colando as informações aqui, né? Grande abraço, meu amigo. Então, gente, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou trocando aqui as informações da tabela, tá? Ó, vou criar aqui a minha tabela cargos, tá? Ó, criei a minha tabela cargos, tá bom? Tá aqui ela, no mesmo padrão. Vou fechar aqui meu IB Expert, tá? E eu vou voltar aqui para o sistema, tá? Então, mais uma vez, eu não criei nenhum código, vocês viram. Criei uma tabela, adicionei aqui uma constante, tá certo? E um item novo na minha unit. Vou dar aqui o F9. Vamos lá entrar no sistema. Vamos para o menu básicos. Olha, tem minha opção já montada, né? Que eu adicionei lá na minha unit. E eu vou clicar nela. Pronto, ó. Já tenho a minha pesquisa montada, padrão, tá certo? E todos os recursos de CRUD já criados para minha tabela de carga, tá? Só um detalhe, gente, que eu vou falar para vocês aqui, ó. Eu vou mandar aqui fazer uma pesquisa, tá? Ó. Não tenho nenhum registro, beleza? Então, ó, vou iniciar aqui um cadastro. Então, vou botar aqui, gerente, certo? Ou clico no gravar, né? Ou dar o F5, você escolhe, tá? Gente, também não comentei sobre essas mensagens, esses avisos, esses alertas aqui laterais, né? Eles também são componentes nativos, tá? É tudo panel, tá, gente? Eu não quis usar o padrão do Windows 10. Por quê? Porque eu ia estar me amarrando também a alguma estrutura desse sentido, né, do sistema operacional. Então, eu criei meu próprio sinalizador, tá? E também muito simples, e ficou um resultado interessante, visualmente interessante, tá? Bom, gente, ó, então vocês viram aqui, já cadastrei um registro, estou alterando aqui o registro, pesquisei, tá, ó, e eu não criei uma linha de código sequer para essa tabela. Entenderam aí o quanto é fácil criar alguma coisa com o hardcore? Então, assim, são telas simples, beleza? Então, óbvio que a gente
vai trabalhar com telas mais complexas, né? Então, vamos embora ver aqui o primeiro exemplo de uma tela um pouquinho mais complexa, né? Vamos embora ver aqui nossa tela de clientes. Vou pesquisar, tá aqui o meu registro, né? Um registro cadastrado aqui previamente só para exibição de teste, tá bom? Vou dar 2 cliques nele, ó. Agora eu tenho o quê? Agora eu tenho algumas novidades aqui na minha tela de clientes, né? Vocês estão vendo agora que eu tenho abas, né? Como eu falei para vocês no início, né? Ó, eu criei um recurso de aba também próprio do Hardcore, tá? Que isso aqui, gente, nada mais é do que, mais uma vez, um list box, tá certo? E aqui nós temos o Page Control com as abas escondidas. Só que dinamicamente você cria, né? Você cria em tempo de projeto suas abas, mas o Hardcore dinamicamente monta as abas superiores, tá certo? E todo esse código aqui de clique, tá certo? De vai para um lado, vai para o outro, tudo dinamicamente, dependendo de quantas abas você criou em tempo de projeto, tá bom? Bom, então, o que é que nós vamos ver aqui rapidinho para o vídeo não se esticar demais, tá? A gente fala na próxima aula em mais detalhes. Mas a nossa tela de clientes, nós temos agora, né? A aba, como eu mostrei para vocês. Nós temos um campo data, tá certo? Sim, Flávio, o que é que tem de mais no campo data? Bom, o campo data, quando você, normalmente você tem no Delphi, um íconezinho, né, um date edit, um date time edit, né, e ele te abre um calendário, né? Então, aquele visual não me agrada. Então, eu quis criar algo também diferente. Então, eu criei um campo data que quando você clica, ó, pá, surge aqui, né, deslizando, né, um calendáriozinho mais bacaninha, tá certo, gente? E inclusive com aqui embaixo, né, no rodapé dele, ele vai trazer os feriados, tanto feriados móveis, tá certo? Quando você for avançando aqui, ó, nos meses, né, ó, ele vai trazendo para você os feriados móveis, tá? Como também você pode criar no seu cadastro de feriados e o sistema vai lá, traz e mostra para você. Então, teu cliente, quando for selecionar uma data, ele já vai se estabelecer melhor aqui com o que ele vai marcar, porque ele já vai conseguir consultar o que é que vem, né, lá na frente, se tem algum feriado, alguma coisa programada, alguma coisa desse tipo. Beleza? Então, aqui no Hardcore, você tem essa situação. E ao selecionar uma data também, gente, eu posso também andar aqui com o meu cursor e eu posso, com a setinha, né, para cima, para baixo, ó, também alterar manualmente, até, ó, aqui a minha data, tá? Isso tudo, gente, é código, tá tudo no core, né, do Hardcore, como eu falei, tá no núcleo do Hardcore. Então, você não precisa criar nenhum evento para ter o campo de data. Eu posso colocar aqui 10 campos de data. Data de cadastro, data de previsão, data disso, data de aniversário, data daquilo outro. Que o código que responde isso aqui é feito dinâmico, automático pelo Hardcore. Tá? Para a gente concluir, tá? Depois eu volto para cá. Nós vamos ver aqui, ó, o nosso checkbox, tá? Ó, que eu falei para vocês que eu criei o checkboxzinho, que é um panel e um shape, tá? Ó. Então, ele tem um visualzinho mais agradável do que o padrão que a gente utiliza, tá certo? O Combo Box, eu disse para vocês que é padrão, tá certo? Ó, isso aqui é padrão, não mexo, tá? Campos de digitação de valores, gente. Por que eu falei lá no início que tudo que eu uso é Mask Edit? Eu falei para vocês que quando o sistema, antes dele abrir a tela, ele processa para definir o max length, né? Mas aqui ele faz muito mais coisas para a gente. Então, ele processa e vai saber que o campo que for numérico, né, que for de notação numeral, né, de dinheiro, ele já vai colocar automaticamente a máscara bancária. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 2.345, tá, ó, ele já vai colocando os pontos e vírgulas para você. Então, tu não precisa criar nenhum código, tá? Assim como o campo de data, ele responde isso aqui dinamicamente, tá? Por fim, gente, eu queria falar do campo de lookup, tá? Os campos de lookup normalmente são uma coisa delicada para se montar no sistema, mas altamente necessárias. Então eu tenho aqui todo o campo de lookup no Hardcore, tá? Ele vai ficar nessa corzinha, né? Ó, você vê que eu adotei por padrão o tom alaranjado, né? Escurinho alaranjado, e ele tem esse tom alaranjado.
e ele já coloca aqui um text hint, ó, clique tecla para pesquisar, além do hint padrão. Isso tudo é dinâmico, tá, gente? Mas isso aqui também é um campo TMask Edit, por incrível que pareça. Então eu tenho um campo aqui, ó, que não é de pesquisa, e eu tenho um campo que é de lookup. O que é que vai acontecer quando eu clico nele? Ó? Ele já me abre a minha pesquisa dinâmica, tá? Então, ó, isso aqui é herdado daquela nossa tela de pesquisa padrão, tá, gente? Então, a codificação está toda pronta também, e ele me abre rapidinho e me traz os registros para me selecionar. Então, ele ficou uma coisa melhor do que o lookup padrão, porque o DB lookup padrão, você digita da esquerda para a direita. Então, aqui não, ele me traz os registros, eu posso paginá-los, tá? E eu ainda posso pesquisar com todos os recursos que eu tinha um campo lookup. Então é muito bacana isso daqui, né? Pelo menos eu acho, tá? Bom, então selecionou o item, ó, ele já coloca lá, certo? E vincula o código desse registro, tá certo? Desse registro que foi selecionado ao meu campo aqui de rota, tá bom? Então aqui se eu quiser gravar, gente, ó, gravei, tá informado para mim lá o meu campo rota, tá? Onde é que está meu campo rota? Vou mostrar para vocês mais um recurso aqui interessante para finalizar. Eu vou diminuir aqui a apresentação do meu campo nome, ó. Vou diminuir aqui a apresentação do meu campo endereço, tá certo? Ó. Tá lá o meu código rota, tá vendo? Ó? Limite de crédito, certo? Ó. Aquilo que nós definimos, tá bom? Vocês viram que eu alterei a posição dos grids. Se eu der um ESC aqui, ó, certo? Se eu for retornar lá para minha tela de clientes, agora ó, ele assumiu a posição que eu deixei da última vez. Isso é um outro recurso que o Radicore traz para vocês. Então, vocês podem ajustar, tá certo? Pode trazer, né, ó, alterar de posição, tá certo? Ó, os campos. Você, como, ao melhor dizendo, o teu cliente, né, vai poder utilizar da forma que ele achar mais interessante. Quando ele sair e ele retornar, já vai ficar memorizado no sistema a forma como ele gostou de configurar o grid dele. Beleza? Bom, gente, então, para a gente encerrar, a gente cadastrou aqui o lookup, tá certo? E a gente, na próximo vídeo, eu vou falar mais alguns detalhes, certo? De como funciona toda essa brincadeira, tá? Internamente da digitação dos valores, do campo lookup, tá? E do campo de data. Beleza? Tá bom, gente? Então, obrigado.